Olá, turma. Essa agora é a nossa primeira aula da parte de Excel, a nossa primeira parte desse bimestre, tá? Esse é o programa do Excel. Para quem não conhece, quem nunca teve curiosidade de abrir, ele também é um dos programas que fazem parte do pacote Office. Pacote porque ele engloba várias ferramentas diferentes. As três principais, que são as que a gente estuda, é o Word do segundo bimestre, o Excel e o PowerPoint, que a gente vai estudar agora no terceiro bimestre. É claro que o pacote Office ainda contém diversas ferramentas diferentes. Existe uma quantidade bem grande de programas que fazem parte desse pacote, mas os três principais programas que são utilizados dentro do escopo, né, das atividades, tanto acadêmicas dentro do seu curso, quanto também profissionais, dependendo da atividade que você for fazer, é muito provável que você tenha que desempenhar alguma atividade, algum papel, utilizando uma ferramenta, de uma dessas três ferramentas no seu dia a dia. Tá? Então, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista profissional, são ferramentas muito úteis e muito utilizadas desde quando elas foram lançadas há muito tempo atrás. Esse programa, em especial, ele tem algumas funcionalidades importantes que a gente vai ver com calma ao longo das nossas próximas aulas, e nessa primeira aula eu quero fazer para vocês a apresentação geral do que é a tela, né, a interface e as funções que são oferecidas dentro do sistema. Então, para quem ainda não conhecia, essa é a tela geral do programa, onde vocês podem observar todas as funcionalidades principais do programa, tá? Então, é isso aqui que a gente usa, né? Que a gente vê quando a gente trabalha com essa ferramenta. Esse programa, na tela, na sua página inicial, como no Word também é igual, tá? Ele oferece para a gente uma opção aqui de modelos prontos de documento. O principal deles, né, o que a gente mais utiliza, é aqui a pasta de trabalho. Mas essas funções, principalmente essa daqui, o turno Excel, introdução às fórmulas e tabelas dinâmicas, são formas que o próprio Excel te oferece de aprender e conhecer melhor sobre o programa. Além disso, nessa tela a gente ainda tem essa lista com os últimos arquivos, os arquivos recentes que foram abertos, que pode facilitar o acesso a informações que você esteja trabalhando no seu dia a dia. Nessa tela a gente ainda tem a opção de criar um novo arquivo no canto superior esquerdo ou abrir um arquivo existente, caso você queira continuar o trabalho com alguma dessas ferramentas. Ao abrir um novo arquivo, ele vai solicitar para a gente o que tipo de arquivo que você quer abrir. Se um arquivo em branco ou se algum dos modelos que estão disponíveis. E observa que tem modelo aqui para tudo que você precisar. Para a nossa aula, vamos começar fazendo um modelo em branco, só para a gente conhecer melhor o programa. Você pode perceber que a aparência desse programa é bem similar ao que a gente tinha no Microsoft Word, o programa que a gente estudou no bimestre anterior. Na parte superior, eu tenho a barra de guias. Então, em cada uma dessas guias, também no mesmo esquema, são guias contextuais. Em cada uma delas eu tenho um conjunto de funções, de funcionalidades que podem ser utilizadas dentro do nosso programa. Então, para cada uma dessas guias, há um conjunto de ferramentas que estão separadas aqui então por grupos. Então, nesse caso da guia da página inicial, há um grupo de fonte que permite alterar as principais configurações de fonte do nosso texto. Sendo que, se você observar bem, em alguns casos, como por exemplo daqui na área de transferência,
fonte, alinhamento, número, a presença desse íconezinho pequenininho aqui embaixo. Ela sempre vai aparecer nesse mesmo formato, esse mesmo ícone nesse mesmo formato. Vou tentar aumentar aqui para ficar mais fácil. Então, observa que agora, em alguns casos, aparece para a gente esse ícone que indica que, além dessas funcionalidades, existem ainda outras funções que podem ser acessadas, agora sim, né, com todas as opções completas, incluindo as que estão aqui. Tá? Então, por exemplo, nesse caso do alinhamento, eu posso alinhar o conteúdo da página, da minha célula, tanto na parte superior, quanto na parte central ou na parte inferior, ou ainda à esquerda, centralizado ou à direita, igual nós fazíamos no Word. Só que, além dessas opções, eu também posso clicar aqui nesse botão, que vai abrir a janela de configuração de alinhamento com todas as funcionalidades possíveis de alinhamento dentro do sistema. Então, o computador resolveu travar agora. Espera um pouquinho, que ele já libera. Tomara. Espera aí que já vem. Trilegal. Estamos tendo dificuldades técnicas. Por favor, aguarde mais um instante que já voltamos. Estamos de volta. Bom, então vamos lá. Então, quando eu clico nessa opção, né, nesse botãozinho que tem aqui na parte de baixo, eu vou ver todas as funções aí. Agora sim, eu vou poder configurar todas as opções disponíveis. Então, nota que nós tínhamos marcado aqui em cima que eu queria o alinhamento horizontal à direita, né? Então eu queria o texto alinhado à direita e o alinhamento vertical inferior. Ele já marcou aqui para mim, indicando, né, o alinhamento vertical horizontal à direita e o inferior no alinhamento vertical. Então, aqui eu tenho todas as opções de configuração do texto da minha célula com relação ao alinhamento. Aí aqui eu tenho a opção de número, que é essa daqui, a opção de fonte, né, as opções completas de fonte, que são essas aqui, a opção de borda, que está na outra guia, né, na parte de formatação, opções de preenchimento e as opções de proteção, que vão impedir aí a edição da página do documento. A gente vê essas funções mais para frente, tá? Não se preocupa não. Mas, de maneira geral, a gente pouco usa essas funcionalidades presentes aqui na parte superior. Na maioria das vezes, a gente usa mesmo apenas os botões que estão disponíveis aqui em cima. É raro ter que precisar acessar essas opções do canto inferior, mas saibam que tem. E uma sugestão para quando você tiver a oportunidade, confira cada uma dessas opções e o que ela faz dentro da pasta de trabalho, né, do arquivo que você está formatando, porque isso vai te possibilitar aprender e conhecer melhor sobre a ferramenta com a qual você está trabalhando, e a gente passa a trabalhar com ela a partir desse bimestre. Bom, na parte superior nós temos as guias com as ferramentas, lembrando que essas guias são contextuais, então tudo que eu quiser inserir na minha pasta de trabalho, eu vou inserir a partir dessa guia, inserir. Tudo que eu puder ser inserido no documento, vai estar aqui dentro da guia inserir. Com relação ao layout, a apresentação do documento, você vai ver aqui nessa opção, o mesmo vale para fórmulas, para estrutura de dados e assim por diante, tá? Então, isso que quer dizer as guias contextuais. E nesse menu de guias, logo abaixo dele, a gente tem a barra de ferramentas com a identificação da célula que está atual
essa caixa de nome e a barra de funções logo abaixo, né? Essa barra de fórmulas, barra de funções que vem logo abaixo da guia, da área de guias. Na parte central, a parte principal, nós temos a planilha de trabalho, que é a nossa área de trabalho do Excel. Assim como lá no Word, a área de trabalho é aquele desenho da folha, de acordo com o layout que a gente tinha selecionado, aqui no Excel não é diferente. Então a gente tem aqui toda essa área de trabalho em que a gente pode construir e ele é organizado da seguinte maneira. Existem divisões verticais que são identificadas por letras consecutivas. Então eu começo aqui com a letra A, depois a letra B, C, D, E, F e assim por diante. E isso vai lá até o final, ó, Q, R, S, W, X, Y, Z. E agora ele recomeça a contagem. A. Depois A, B, A, C, A, D, tra, lá, 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 B, A. E vai fazendo assim, aumentando sempre a quantidade de letras até o fim do Excel, que é definido pela letra XFD, tá? Então a quantidade de colunas possíveis é estabelecido até essa coluna XFD. Para quem tiver curiosidade depois, recomendo caçar só para título de estatística, para conseguir contar quanto que dá a quantidade de colunas dentro dessa planilha. Mas já adianto, é um número muito grande. Então, essas divisões verticais são chamadas de colunas e são identificadas por uma letra ou um conjunto de letras, sempre consecutivas, tá? Nunca vai existir, nunca vai faltar uma letra dentro dessa sequência. Bom, além dessa divisão vertical, há também uma sequência de divisões horizontais que são identificados pelas linhas, que são as nossas linhas, e essas linhas são identificadas por números de 1 até 1.048.576. É a última das linhas do nosso programa. Então tem 1 milhão de linhas e mais um tralhalhão de colunas separadas aqui dentro do Excel. De fato, é um número muito grande, tá? Mas quando eu pego uma posição, um quadradinho desses, identificado por uma coluna e linha, mais ou menos que nem quando a gente brincava de batalha naval, tá? O esquema é mais ou menos o mesmo. Então eu tenho uma identificação de uma célula, que é cada um desses quadradinhos, cada um deles é chamado de célula. E essa célula é sempre identificada pela coluna em que ela se encontra e pela linha que ela está. E observa que quando eu clico em uma célula qualquer, a coluna e a linha vão estar selecionadas, vão estar marcadinhas aqui com uma cor diferente. Então observa que eu cliquei na coluna E, na linha 7, e ele identificou para mim aqui essa posição. Isso quer dizer que esse quadradinho chama-se E7. Sempre nesse padrão. Primeiro a letra da coluna,
depois o número da linha. Em alguns outros programas, pode acontecer de você ter uma identificação diferente, como por exemplo em algumas versões do LibreOffice, que é uma ferramenta do Office gratuita. Essa identificação é feita pela linha e coluna, então seria 7E. Mas no Office e nas principais versões alternativas, como por exemplo a do próprio planilha do Google, a identificação sempre vai ser nesse padrão, coluna e linha. E essa célula vai ter essa referência, esse nome que corresponde à coluna em que ela se encontra e a linha em que ela está. Você vai conseguir ver isso sempre de pelo menos duas formas diferentes. A primeira é identificando através da formatação que ele apresenta aqui para você qual que é a coluna que está selecionada e qual que é a linha que está selecionada. E a segunda é através da caixinha de nome que vai estar disponível aqui para você também na parte superior. Então, em qualquer lugar que a gente, qualquer uma dessas duas opções vai oferecer para a gente essa mesma referência, tá? Então, quando eu falo para você assim, ó, na célula D4, coloca o número 23. D4, 23. Então, eu vou na coluna D e vou até a linha 4 e vou colocar o número desejado, no caso, 23. Na coluna D5, 39. 39. E essa referência vai ser sempre identificada dessa forma: coluna e linha. Obviamente que para confundir, para atrapalhar, tem 1 milhão de coisas diferentes. Mas essa informação, de verdade, tio Felipe aconselha deixar anotadinho no seu caderno, porque vai te ajudar a lembrar, tanto no momento em que eu for fazer essa pergunta numa atividade, num questionário, num exercício, quanto também nas suas atividades práticas na hora de montar a sua planilha. Tá? Então, conselho do tio Felipe, deixa anotadinho em algum lugar aí. Colunas identificadas por letras, linhas identificadas por número, células identificadas por coluna e linha, tá? Por letra e número, respectivamente, tá bom? Na parte de baixo, então essa aqui é a nossa principal área de trabalho. Na parte de baixo eu tenho as minhas planilhas e eu posso adicionar aqui quantas planilhas eu precisar, sendo que cada uma delas é independente uma da outra, trabalham de maneira independente uma da outra. É como se eu estivesse criando várias abas, várias pastinhas de trabalho. Na parte inferior, né, na parte final daqui de baixo, ele tem o layout de exibição, o normal, o layout de página, que é o que seria a versão para impressão, e a visualização dessas quebras de página, demonstrando quais partes seriam impressas em cada página. Tá? Então, as três opções que a gente tem aqui na organização. Então, observa que quando eu vou acesso a opção de layout de página, ele mostra para mim, considerando uma folha A4, que seriam impressas do A ao J, 10 colunas, e do 1 até os 50 linhas. Então, ele tem aqui 500 células diferentes para serem impressas em uma folha A4, considerando apenas as configurações padrão, tá? Se eu tiver que fazer 501 células, ela já vai ser impressa na outra página. E, por fim,
como no Word, a gente tem a opção de aumentar ou reduzir o zoom da página para poder exibir esse conteúdo de forma maior ou menor, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, de maneira geral, essa é a visualização, a usabilidade que é oferecida dentro desse programa do Excel, que é o que a gente vai se concentrar a partir dessas nossas próximas aulas, tá bom? Bom, é isso, a gente se vê logo na parte 2.